Boa tarde a todos. Meu nome é Áureo. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Getal por essa oportunidade em poder divulgar o livro O Despertar de um Materialista. Sou muito grato por isso. E estar aqui também tem um significado diferente, especial para mim. Foi aqui, há 20 anos atrás, que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Eu já era encarnado nessa época. E fiz aqui o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Então, realmente, esse período aqui no Getal mudou a minha trajetória, aprendi muito, sou muito grato ao Getal. Então, tem um significado diferente para mim, né? Então, vamos lá. Antes de falar especificamente sobre o livro, eu trouxe aqui algumas ideias para a gente conversar, que tem a ver com a história. Vamos iniciar com uma frase dita por Jesus, está no Evangelho de Mateus, uma frase muito bonita, forte, do Mestre. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando Jesus disse isso, ele estava explicando aos seus discípulos os sinais que viriam quando os tempos fossem chegados. E nós estamos vivendo essa fase. No entendimento das religiões tradicionais, se aproxima o chamado juízo final. Porém, nós, estudantes do Espiritismo, aprendemos que, na realidade, o que estamos vivendo é uma fase de transição. Está se aproximando um novo ciclo do progresso planetário, onde novos valores estarão vigentes. E nesta fase de transição, vemos sinais por toda parte que estamos vivendo esses momentos decisivos. Um dos sinais seria esse. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o mal e a injustiça, o amor de muitos esfriará. Não só o amor, a esperança também de muitos está esfriando. É muito comum vermos pessoas tristes, desanimadas, achando que tudo está perdido. Será que, estudando as leis divinas, com a luz da doutrina espírita, que as torna ainda mais claras ao nosso entendimento, será que estudando as leis divinas podemos reaquecer o nosso coração, reaquecer a nossa esperança? O Livro dos Espíritos nos ensina muitas coisas. Uma das coisas que ele nos ensina aqui, por meio do progresso intelectual, por meio do estudo, podemos catalisar, acelerar o nosso progresso moral, dos nossos sentimentos e emoções. Então, para que possamos reaquecer a nossa esperança, vamos estudar um pouquinho juntos das chamadas leis morais. Leis que estão a partir da questão 614 do Livro dos Espíritos, livro 3º. Temos as leis morais. Kardec, em seu talento de pedagogo, as dividiu em 10. Então temos a lei de conservação, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, lei de progresso. O que são essas leis? Diferentemente das leis físicas que regem a matéria e suas interações, as leis morais regem as relações entre os seres humanos. E são leis vigentes em todo o universo, em toda parte. Leis divinas, portanto, leis imutáveis. É claro, no Livro dos Espíritos não estão lá todas essas leis. Muitas nós ainda nem temos condições de compreender. As que lá estão escritas de uma forma que nós já podemos compreender. E para reaquecer o nosso coração, a nossa esperança, vamos destacar hoje a lei de progresso. Basicamente, o que nos ensina a lei de progresso? A lei de progresso nos ensina que tudo, absolutamente tudo no universo, caminha para estágios mais aperfeiçoados. Isto vale para espíritos imortais, individualidades como nós, que estamos caminhando
progredindo e chegaremos a um estágio de perfeição relativa, onde teremos uma felicidade que nem podemos conceber ainda, seremos cooperadores diretos de Deus na harmonia do universo. Esse é o destino que a todos nós está reservado e ninguém se furtará a ele. Mas a lei de progresso não está em vigor apenas para espíritos imortais individuais. Ela rege também coletividades, mundos, sistemas solares, galáxias, aglomerados de galáxias. A lei de progresso está vigente, inclusive, para os átomos que compõem a matéria bruta. Ela é uma lei universal. Se pudéssemos conceber o movimento de tudo à nossa volta para estágios mais aperfeiçoados, é assim que o universo caminha e funciona. E Kardec pergunta aos espíritos na codificação: e aqueles que se colocam como obstáculos ao progresso? Às vezes até de forma inconsciente. E os espíritos respondem: pequena pedra posta sobre a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. A lei de progresso é imperativa, ela é irrefreável, imparável. Não tem como ser detida. Você pode até... O progresso, às vezes, fica um pouco estagnado. Ele tende a acelerar ainda mais logo em seguida. O músico norte-americano Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura em 2016, ele escreveu uma música em 1964 chamada The Times They Are A-Changing. Os tempos estão mudando. Num de seus versos, ele descreve algo muito bonito. Ele diz que há uma mudança lá fora, há uma batalha que não pode ser ignorada, que não há como se esconder, que vai fazer chacoalhar as suas janelas, ruir as suas paredes, e quem não começar a nadar vai ficar para trás. E nós estamos vivendo isso. Aqueles que não se harmonizarem com os valores, com as posturas, com as condutas que vigorarão na Terra regenerada do terceiro milênio, que já está despontando, serão convidados a continuar seu aprendizado em outras moradas da casa do Pai. Porém, mesmo estudando as leis divinas, às vezes temos a tendência de acreditar que não, parece que está tudo ficando pior, não é possível. Estudemos mais, porque não é o que os Espíritos nos ensinam, não é o que a ciência nos diz. Questão 784, olha o que está escrito. Observa bem o conjunto. Observa bem o conjunto, verás que ele avança. Vamos pegar um exemplo aqui da nossa cidade. Santos, há pouco mais de 100 anos atrás, ainda não tinha os canais, esse projeto brilhante de Saturnino de Brito. Então, se saíssemos aqui, veríamos inúmeros terrenos alagadiços pela cidade inteira, doenças endêmicas por toda parte, a expectativa de vida na nossa cidade mal chegava aos 40 anos. O nosso porto era conhecido como o Porto da Morte. Isso há pouco mais de 100 anos, que em termos históricos não é nada. Então vejam, em 100 anos, como o progresso agiu e o que aconteceu com a nossa cidade. Ainda temos desafios claros, mas observemos bem o conjunto, ele avança. E o que aconteceu em nossa cidade também vale em termos globais. Um pesquisador da Universidade de Harvard, Dr. Steven Pinker, um dos cientistas mais importantes da atualidade, ele se debruçou numa pesquisa muito séria em Harvard, a melhor universidade do mundo. Durante 15 anos, ele analisou inúmeros indicadores de diversas áreas, numa pesquisa que resultou na publicação de um livro, Os Anjos Bons na Nossa Natureza, publicado em 2016. Conclusão da pesquisa do Dr. Steven Pinker. A humanidade nunca esteve tão bem, por incrível que pareça. A humanidade tem demonstrado ao longo dos séculos, e ele demonstra isso com números, uma notável tendência
de redução do comportamento agressivo. Crenças supersticiosas, costumes bárbaros, como a escravidão, têm ficado para trás. Nunca vimos, não há precedentes na história da humanidade de tantas pessoas, tantos grupos se unirem em projetos que visam o bem coletivo, seja numa casa religiosa, projetos humanitários, por toda parte vemos isso. Isso não tem precedentes na história. Nunca vivemos numa época com tantas pessoas preocupadas com o bem-estar animal, com o meio ambiente. Nunca vivemos numa época onde tantas pessoas estão sendo incluídas, pessoas de todas as crenças, de todas as etnias, de todos os gêneros, orientações sexuais. É um tempo mais inclusivo. Portanto, o mundo está mudando. Observemos o conjunto, ele avança. Porém, para que o progresso se materialize, progresso que, como aprendemos, é inevitável, é inexorável, porém ele precisa de nós. Porque Deus nos utiliza. Deus utiliza as suas criaturas para atingir os seus fins. Isso está na questão 728 do Livro dos Espíritos. Portanto, para que esta terra renovada se materialize, cada um de nós está convidado a dar a sua contribuição. Onde estiver, no contexto que você estiver inserido, do seu jeito, você pode, nas pequenas e nas grandes atitudes, sempre ter como norte o progresso planetário. Para facilitar este nosso trabalho de reconstrução da Terra, a espiritualidade nos envia, de tempos em tempos, missionários e missionárias que mostram caminhos, desbravam frentes de trabalho, mostram a direção, questionam ideias, quebram paradigmas. Porém, é comum, e isso temos tantos exemplos na história, de não serem bem compreendidos. E vejam o que está escrito no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. Então, quanto mais uma ideia é nova, diferente, quanto mais identificada ela está com a vontade divina dos espíritos que regem o progresso planetário, maior a tendência dela encontrar oposição das estruturas de poder em vigor naquela sociedade, naquele tempo histórico. Trouxe alguns exemplos para a gente refletir e também se inspirar, porque são companhias maravilhosas aqui para esta tarde chuvosa. A primeira deles, o faraó iluminado, Akenaton. Viveu por volta de 1300 anos antes de Cristo. Ele que era um faraó pacifista, não tinha aquela ânsia de expandir os territórios egípcios. Isso já desagradava a muitos setores da sociedade egípcia. Ele não se interessava tanto pelas questões burocráticas, muitas coisas ele deixava com a sua brilhante esposa Nefertiti. Akenaton traz uma ideia preciosa. Ele traz a ideia do monoteísmo, a crença num Deus único. Isso não existia no planeta. Os egípcios acreditavam em vários deuses. Akenaton traz a ideia de um Deus único, o Deus Aton. Isso traz uma revolução espiritual no Egito. Akenaton constrói uma cidade, muda a capital do Egito, constrói uma cidade em homenagem ao Deus Aton. Isso desagradou ao clero, aos sacerdotes egípcios, que, em conluio com seu filho Tutankhamon, depuseram Akenaton violentamente do poder e tomaram providências para que ele fosse esquecido pela história. De modo que, atualmente, os historiadores têm dificuldade de recontar esse período. Porque para que Jesus viesse,
era preciso que o monoteísmo estivesse implantado em alguma comunidade, para que Jesus pudesse trazer a segunda revelação. Quem sabe se Akenaton tivesse tido sucesso, Jesus poderia ter encarnado no Egito, não sabemos. Como Akenaton não conseguiu, a sociedade egípcia não estava preparada. 100 anos mais tarde, a espiritualidade nos traz Moisés, que implantou o monoteísmo de forma mais enérgica entre os hebreus. Um outro exemplo, Sócrates, que segundo Emmanuel, depois de Jesus, o ser mais iluminado que aqui já encarnou, segundo Emmanuel. Sócrates, 400 anos antes de Cristo, um filósofo grego, já trazia ideias avançadíssimas. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão são precursores diretos do Espiritismo. E naquela época, Sócrates já falava que o homem é uma alma encarnada, que o mal advém da ignorância, que é preciso conhecermos a nós mesmos, que toda a verdade já está dentro de nós. Sócrates foi acusado de corromper a juventude ateniense, de não cumprir as tradições dos deuses gregos e foi condenado à morte. Um outro exemplo, que até cito no livro, Giordano Bruno, um frade italiano que trouxe ideias absolutamente revolucionárias sobre astronomia. Numa época que a humanidade tinha uma visão muito estreita do cosmos. Acreditava-se que a Terra era o centro de tudo, que havia uma abóbada celeste com as estrelas fixadas para a nossa mera contemplação, tudo estático. Giordano Bruno escreve livros falando de um universo infinito, cheio de vida, de estrelas que nasciam e morriam, de cometas, de planetas semelhantes à Terra. Ele fala inclusive em vida inteligente em outros planetas. Ele desagrada a Igreja Católica, nessa época havia o Tribunal da Inquisição, ele é preso, ele passa 7 anos sofrendo maus tratos numa prisão e não abjura de suas ideias, não volta atrás. E no dia em que foi condenado à morte, ele olha para os juízes e diz: talvez vocês temam mais em proferir esta sentença do que eu ao ouvi-la. Por causa disso, ele é amordaçado e levado à fogueira em 1600. Os missionários, muitas vezes, vêm no campo da ciência. Mas é o próximo slide. Esse aqui, eu queria trazer para vocês Allan Kardec e Chico Xavier, porque isso também acontece no meio espírita. Recentemente vocês passaram um filme aqui do Kardec, né? Muitos aqui viram. Vocês perceberam como ele sofreu ataques da imprensa, da igreja, como ele foi ridicularizado pelos seus colegas cientistas por trazer ideias muito avançadas. O que culminou no episódio de 1861, quando livros espíritas foram queimados em praça pública, chamado Alto de Barcelona, que aparece no filme. Curiosamente, o bispo que ordenou esta queima, ele faleceu um ano depois, e um mês depois, ele se manifestou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o centro espírita do mundo que Kardec fundou. E este bispo se manifestou mediunicamente, muito arrependido e pedindo preces. Esse relato está na Revista Espírita. Chico Xavier também sofreu muito, principalmente no início do seu mandato mediúnico. Vejam, no segundo livro que ele psicografou, Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier desencarnada, Maria João de Deus, é um livro maravilhoso. Dentre as informações incríveis que ela traz, ela descreve uma civilização que existe em Saturno, e claro, em outra dimensão. Muitos acharam que Chico estava totalmente perturbado. Quando ele lança Nosso Lar, uma referência hoje para todos nós, quando ele lança Nosso Lar nos anos 40,
uma cidade, uma colônia no plano espiritual com habitações, com um governo. Não. Muitos acharam que Chico estava totalmente perturbado. E o tempo mostrou os gigantes que eles são. E como eu dizia, muitas vezes os missionários e missionárias vêm no campo científico. Doutora Madame Curie, uma mulher incrível, até hoje o único ser humano que ganhou prêmios Nobéis por pesquisas em áreas diferentes. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Física, em 1903, ganhou o Prêmio Nobel de Química, em 1911. Até hoje ninguém conseguiu repetir isso, por pesquisas. Ela estudou a radioatividade dos átomos e, dentre as inúmeras inovações e benefícios que hoje temos pelo trabalho da doutora Curie, temos o raio-x, que ela, com seu perfil altivo e inovador, ela levou aos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial unidades móveis experimentais de radiografia para usar nos soldados na guerra. Escreveu um livro sobre isso, Radiografia na Guerra, de 1919. Esta mulher teve que lutar muito, porque simplesmente por ser mulher, ela foi impedida de estudar em inúmeras escolas, teve que se mudar para Paris para poder estudar, foi impedida de adentrar em várias sociedades científicas, foi impedida de subir ao palco para receber o seu prêmio Nobel, simplesmente por ser mulher. E o seu trabalho abriu caminho para inúmeras pesquisadoras. Uma outra mulher muito à frente de seu tempo, espírita fervorosa, a maior educadora brasileira de todos os tempos, Anália Franco, abolicionista, republicana, defensora fervorosa dos direitos das mulheres, iniciou a sua trajetória defendendo o direito à educação de filhos de escravos que ficavam, após a lei do ventre livre, eles já estavam teoricamente livres, mas não tinham acesso à educação. Ficavam zanzando para lá e para cá. A Anália Franco recolhe essas crianças para lhes fornecer educação e começa a abrir escolas. Ao longo de sua vida, esta mulher de espírito empreendedor, o empreendedorismo da luz, digamos assim, ela fundou mais de 70 escolas, mais de 20 asilos, instituições que abrigavam mulheres em situação de vulnerabilidade, escreveu poesias, romances e sofreu muitos ataques da sociedade conservadora da época. Porém, ninguém expandiu mais o horizonte da humanidade, ninguém expandiu mais as nossas consciências, revolucionou mais o pensamento humano do que Jesus. Jesus nos trouxe a ideia de um Deus que é amor, um Deus que não precisava ser temido. Jesus nos traz a ideia de uma vida espiritual, numa época em que a humanidade não tinha essa noção muito bem solidificada, digamos assim. Os judeus, por exemplo, achavam que as penas e recompensas se davam aqui mesmo. Então Jesus nos fala de uma vida futura. Meu reino não é deste mundo. Jesus nos ensina que o reino dos céus não será atingido por atos exteriores. E quantas vezes ele se dirigia aos fariseus de forma enérgica, lhes ensinando que não era pela forma como eles se vestiam, rezavam, cumpriam as tradições, não era isso que os levaria a atingir o reino dos céus, mas o que eles construiriam, o que construímos internamente, como sentimos, como agimos, como tratamos as pessoas. Uma ideia totalmente inovadora para a época. Talvez um dos maiores paradigmas que Jesus quebrou
foi quando ele disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Até hoje a gente não entende isso muito bem. Naquela época, então, Jesus foi com certeza o Espírito que mais expandiu as nossas consciências e suas ideias sofreram forte oposição. Foi crucificado. Nós temos uma tendência de construir muros de convicções e não olhamos para fora. Nos fechamos nas nossas certezas e estas crenças muitas vezes se tornam pilares do nosso psiquismo, que defendemos, porque se algo as abala, todo o nosso psiquismo pode colapsar. Então, se nos apegamos demais a certas crenças e certezas, passamos até a negar evidências científicas, evidências lógicas, racionais, num fenômeno já estudado e conhecido como dissonância cognitiva. No livro Transição Planetária, aqui está 2014, mas é de 2004 esse livro. Divaldo Franco, que é um dos médiuns de maior credibilidade na doutrina espírita, por meio do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos traz revelações muito importantes. O livro começa descrevendo os bastidores espirituais do tsunami que houve em 2004, que ceifou centenas de milhares de vidas na região da Indonésia. O livro começa mostrando o trabalho das equipes espirituais naquele contexto. E neste livro, Manuel Filomeno de Miranda traz a informação que naquela época, 2004, estava começando a se intensificar a reencarnação de espíritos missionários provenientes de outras moradas, no caso da constelação das Pleiades, sistema solar de Alcíone. Neste livro, Manuel Filomeno de Miranda descreve que cerca de 500 espíritos estavam encarnando naquele período com missões específicas, não apenas nos meios religiosos, na arte, na ciência, na política, no judiciário, enfim, todas as instituições humanas. Espíritos provenientes de outros orbes com um entendimento muito maior que vinham para mudar as práticas, para apontar caminhos, para questionar coisas que sempre eram feitas do mesmo jeito. Como será que eles estão sendo recebidos? Se nos apegarmos demais a como sempre tudo foi feito, o progresso não se materializa. Nem o Espiritismo está terminado. Veja o que diz Kardec na questão, comentário da questão 783. As revoluções morais e sociais germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as novas necessidades e aspirações. Kardec explicava que o Espiritismo é uma revelação progressiva, que novos ensinamentos viriam conforme a humanidade fosse demandando maior nutrição espiritual. E a maior prova foi que algumas décadas depois, Chico Xavier trouxe centenas de livros e informações preciosíssimas, e elas continuarão chegando, respondendo às nossas novas necessidades e aspirações. É a lei de progresso atuando. Vocês já perceberam que eu não estou me entendendo com isso aqui, né? Sempre volto um slide antes. Mas tudo bem, até o final da palestra eu vou... Gente, para quem se interessa pelo tema transição planetária, que tem tudo a ver com o progresso, com a lei de progresso, tem tudo a ver com o que a gente precisa estudar para aquecer os nossos corações de fé e de esperança. Leiam o capítulo 18 da Gênese. É um estudo que merece ser feito. O título do capítulo, A Geração Nova. Basicamente, a espiritualidade neste capítulo explica como está sendo o processo de transição planetária. Eles nos trazem a informação. Primeiro, não haverá um grande cataclismo que vai
destruir uma geração para a chegada de outra. A transição ocorre gradativamente por meio da encarnação de espíritos já comprometidos com os valores que vigorarão nesta nova fase da humanidade. Que precisa vir, porque com o atual grau de tecnologia que a Terra está, que nós já temos atualmente, se o desenvolvimento moral não acompanhar, nós destruiríamos o planeta. Então, como as leis divinas são perfeitas, muitos de nós precisarão migrar para outra morada e devemos outro planeta, e devemos encarar isso com naturalidade. Como tudo se encaixa, como a providência divina é a sabedoria em grau infinito, os espíritos que aqui migrarão para um planeta mais atrasado, por sua vez, contribuirão para o progresso deste planeta, com o conhecimento que levam daqui. Portanto, o progresso aqui na Terra, a transição planetária se dará gradativamente com a encarnação desses espíritos já alinhados com outros valores. E quais são esses valores? Ele fala no capítulo: justiça, paz, fraternidade, tolerância. São esses valores, dentre outros, que ele cita. E eu gostaria de frisar uma das frases mais impactantes desse capítulo. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos. É da luta das ideias. Nós já estamos vendo isso. Precisamos, nesse contexto, analisar as ideias que defendemos, ideias que sempre se desdobram. Toda ideia ela se desdobra em posturas, em opiniões, em posicionamentos, em formas de pensar, de vibrar, de sentir. E toda ideia, ela se pauta em valores. Analisemos friamente, conhecendo a nós mesmos. Quais são os valores que embasam as nossas ideias? São valores alinhados com a Terra do terceiro milênio? São valores de justiça, de fraternidade, de inclusão, de preservação à vida e ao meio ambiente, de honestidade, de fé, de acolhimento, de respeito a todas as formas de expressão de vida? Ou será que as nossas ideias, mesmo que de forma disfarçada, podem estar se baseando em valores de egoísmo, de exclusão, de violência, de medo, de destruição da vida? Precisamos fazer esta análise. Vejam o que Vicente de Paulo nos traz no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Muitas vezes, a espiritualidade permite que hajam essas lutas, para que revelemos o que trazemos em nosso coração e se processe a separação do trigo e do joio. Então, atualmente, as pessoas estão cada vez mais revelando o que trazem no coração, e a espiritualidade está fazendo a separação do trigo e do joio, simbolicamente. Joio representando a parcela da humanidade que ainda não atingiu os valores necessários para permanecer na Terra nos próximos séculos. Precisará migrar para outra morada da casa do Pai, para outro planeta, mais alinhado ao seu grau evolutivo, não por punição, mas porque irá se beneficiar por ter um contexto de aprendizado mais alinhado com a sua realidade, como um estudante que às vezes precisa repetir de ano para aprender, e irá auxiliar estas humanidades que lá estão com o conhecimento que leva daqui. E o trigo, representando a parcela da humanidade já alinhada com os valores em vigor na Terra regenerada.
a parcela da humanidade que já sintoniza com o bem, representando aqueles que herdarão a terra, nas palavras proféticas de Jesus. Bom, gente, já caminhando para o final, esta é a capa do livro, O Despertar de um Materialista. Ele está à venda neste site ou pelo meu e-mail, mas eu trouxe algumas cópias, estão ali atrás, ali no fundo, ao preço de R$35. Não há nenhum tipo de direito autoral, este custo é o custo de impressão, o objetivo é a divulgação dessas ideias. O livro conta a história de um filósofo materialista que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Este filósofo escreveu livros pessimistas, escreveu livros exaltando que nada existia, exaltando a necessidade de se viver apenas um momento sem pensar em mais nada. E ele influenciou muita gente, influenciou jovens. Este filósofo, por ser judeu, sofreu mais intensamente os horrores da Segunda Guerra Mundial. E ele vem a desencarnar, não vou contar de que forma, para não dar spoiler. Porém, ao chegar ao mundo espiritual, ele vislumbra uma realidade que ele jamais podia sequer imaginar. E a mesma perspicácia, a mesma razão que o levava a escrever tão bem, o ajuda a se abrir a esta nova realidade e analisá-la. E ele, que não conseguia, quando encarnado, sequer pensar que a Terra poderia ser melhor, ele é levado para conhecer uma civilização mais avançada, para colocar dentro do coração essa certeza, essa esperança de que o mundo pode ser diferente. E continua o seu planejamento reencarnatório visando uma próxima reencarnação. Então vamos fazer a nossa prece final. Vou ler uma mensagem ditada por Emmanuel a Chico Xavier, uma mensagem que está no livro Pão Nosso, se chama No Futuro. Fala sobre o futuro da Terra e com certeza aquecerá os nossos corações de esperança na tarde de hoje. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão a sementeira do solo e o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons, e a prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada um em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Com esta mensagem, te pedimos, Senhor, que nos inspire a nos tornarmos teus agentes na construção de uma nova terra, onde haja respeito a todos os seres e formas de vida, onde haja fraternidade e amorosidade em todas as interações e gestos. Ajuda-nos, Senhor,
a não deixar arrefecer a fé, a esperança, o entusiasmo, e acreditemos e saibamos que novos tempos se aproximam e tua divina providência a eles nos conduz. Que assim seja.